Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Casa Show, o meu, o seu, o nosso podcast da construção civil. Estamos aqui direto dos estúdios Os Maias, em São Bernardo do Campo, sempre para trazer para você, amante do Matcom, o melhor conteúdo e sempre com os melhores convidados. Sempre lembrando aqui no meu boa noite, que eu peço, né, Edu, para que a galera se inscreva e acione, né, a notificação, o sininho, para que cada episódio possa chegar aí no seu YouTube. E a inscrição é necessária. Muito boa noite, meu parceiro de sempre, Edu Justino, abrindo aqui os trabalhos desta noite. Boa noite, Anderson. Boa noite aí, pessoal. E hoje é um episódio especial, né? Mais um episódio especial. Episódio? Esse aqui é o 13. Eu deixei você falar, né? É o 13. E nós temos hoje duas pessoas bem ilustres aqui, o Netão e o Reginaldo. O Neto da Center Sim e o Reginaldo da Juntos Somos Mais aí. E vai ser bem legal esse bate-papo aqui. Bastante conteúdo aí pros lojistas de material de construção. Vamos agradecer aqui a Comac do Grande ABC abrindo aqui os trabalhos, nossos patrocinadores Masters, temos a Road Metais, Zona Leste para o estado de São Paulo e também a Azuri Software, sistema integrado, inteligente para você aí. Lembrando também que na barra sempre aparecem os nossos colaboradores, o Grupo Embramaco e também a Casa Rosada e o Depósito do Maranhão, no lançamento do Rodrigão. Rodrigão ali de Ribeirão Pires, galera. O pessoal tem reclamado, Edu, que a gente não manda um abraço, A Grande São Paulo em peso sempre tá assistindo a gente, tá? Então quero mandar um abraço pros lojistas aí de Mogi das Cruzes, quero mandar um abraço pro pessoal de Salesópolis, Guararema, Santa Isabel e também a todo o pessoal de Guarulhos, sem esquecer o pessoal da Zona Leste de São Paulo, né? Eles falam que a gente fala muito do ABC e esquece deles lá, então mandar um abraço pra eles aí, né, Edu? E também do interior, de Jundiaí, Cabreúva. Já tem bastante gente assistindo a gente aqui. E também tem pessoal dos outros estados também. Vários lugares. A internet enfim. Mas falamos demais, vamos aqui, né? O pessoal já conhece. Vamos começar com o nosso convidado dessa noite, o nosso convidado especial, que é o nosso querido Neto do Center Sim. Neto, boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez. Você esteve aqui faz tempo, né? Já, acho que foi no episódio 4 ou 5, eu não me lembro agora qual foi. Foi lá no começo. A gente voltou, né? Quem? Não, o pessoal andou perguntando muito sobre informações sobre boa noite, tá? Boa noite. Você veio me cobrando já. Não, boa noite. Vamos lá. Fazia tempo que eu não vi o Edu. O Anderson a gente vinha conversando já. Faz tempo que você não viu o Edu? O Edu faz. O Edu só pra vir, só vejo quando vejo no estúdio. Sabe? Tá certo. Mas é um prazer ter você aqui de novo. E do lado dele também uma referência aí também em grupos de redes, né? Vamos entender um pouco mais que o tema hoje é redes e negócios, né? Edu, quem é esse convidado especial de hoje? É o Reginaldo, Edu, Juntos Somos Mais aí. E ele vai dar uma palhinha. O que é... Não, primeiramente... boa noite, né? Primeiramente, boa noite. Senhores, boa noite para você, nosso amigo espectador. Não dá mais para falar telespectador, porque não a dá. internet Às vezes eu erro. É internauta, né? Nosso amigo internauta, muito boa noite. Sou o Reginaldo, consultor de relacionamento do Juntos Somos Mais. Já conheço o Edu aí há algum tempo, já tenho um relacionamento com a loja dele. Estou aqui para colaborar nesse debate, nesse canal aqui, que já está fazendo barulho no setor Matcom. Visito muitas regiões, o pessoal já está famoso. Olha lá. Legal. Então, conta um pouquinho como que funciona a Juntos Somos Mais, o que é a Juntos Somos Mais, né? É uma dúvida, né, de muitas pessoas, até eu em off, né, vamos aproveitar o gancho, né, a gente sempre ouve falar da Juntos Somos Mais, mas hoje a gente quer conhecer um pouco mais, né, o que é a Juntos Somos Mais, né? Primeiro a gente precisa contextualizar um pouco no tempo o que foi o Juntos Somos Mais no início, né? O Juntos Somos Mais surgiu ali em 2018 como uma iniciativa da Votorantim Cimentos. Ficou algo interno ali, posteriormente em 2018 foi aberta para outras empresas participarem. Então, no modelo de joint venture, Tigre, Votorantim e Gerdau se juntaram. Joint venture, só para explicar rapidamente, é quando duas ou mais empresas de outro segmento, elas se unem com uma finalidade em comum. No caso, criar um programa de relacionamento para o varejo do material de construção. Daí surgiu o Juntos Somos Mais no modelo atual. Surgiu em 2018 nesse modelo. Hoje, já aí caminhando para os seus 6 anos, né, nesse novo formato, nós já temos mais de 30 parceiros no total. Nossa primeira frente é o programa de fidelidade. Em resumo, como é que funciona, pessoal? O lojista, tá? É bem importante deixar isso claro. O lojista tem que ter o cadastro,
Se ele não se cadastrar, você que está me ouvindo e não está cadastrado, juntosomosmais.com.br, clique em Quero Participar. É gratuito e funciona. O Edu está aqui de prova. Tem bastante brinde. O Edu participa lá? Participa, troca prêmios direto. Você tem que me ajudar, Reginaldo. Comigo ele não participa não, bicho. Já vamos fazer um cadastro daqui a pouco. Vamos lá. Então, o participante, o lojista, ele compra produtos das marcas participantes. Essas compras viram pontos, esses pontos são trocados por prêmios. E qual que é o diferencial? Participa o lojista e a equipe de vendas da loja. Então a gente beneficia ali não só o proprietário, mas também os vendedores são beneficiados pelo programa, também tem acesso ao nosso catálogo de prêmios. Além disso, nós temos uma solução que é a loja virtual do Juntos Somos Mais, que é um marketplace B2B. Em resumo, o que é isso? Você, lojista, precisa repor seu estoque? Acessando a loja virtual de maneira online, você consegue cotar e comprar das indústrias participantes no Juntos Somos Mais. Então, tá precisando aí repor seu estoque, tá com algum problema aí de logística, não tá conseguindo contato com aquele vendedor na correria do dia a dia? loja.juntosomosmais.com.br, você consegue reabastecer seu estoque. Daqui a pouquinho tem vários vou perguntar depois. E eu utilizo bastante para comprar a parte da Votorantim, da Gerdau, é bem legal. Você usa o sistema? Então daqui a pouco nós vamos cruzar aqui as informações, porque o internauta que está do lado de lá, ele quer saber se realmente isso funciona, tá? E aí você vai explicar que realmente funciona. Bora lá. Vamos conhecer agora um pouco mais da Center Sim, né? Não, vamos apertar o Neto aí. Ele quer Pode vir, tá? Tá com saudade? Ele quer promoção. Não, aquele dia que o programa é tão rápido, ficou algumas dúvidas, algumas pessoas perguntou para que serve uma rede de relacionamento de compra. É uma rede de... Nós nos consideramos uma rede de gestão, tá? Uma rede de gestão de negócios. Hoje no Brasil, nós temos 89 redes associativistas, tá? No total. 89 são muitas redes. Mas a Center Sim, hoje ela abrange todo o território nacional. Hoje as redes, na sua grande maioria, elas são associações, que é diferente de rede, tá? E elas são regionais. Então você tem uma rede na Bahia, você tem uma rede no Rio Grande do Norte, você tem uma rede 2 em Minas, 3, e assim, elas geralmente atuam de forma regional. Nós atuamos de forma nacional. Hoje a Center Sim recém completou 3 anos, esse mês agora completou 3 anos, então nós fomos a rede que mais cresceu no segmento de material de construção no Brasil, em tão pouco tempo. Eu não lembro se no episódio anterior a gente falou que a gente começou com 6 lojas, né? A gente começou com 6 lojas. Falando com vocês hoje, a gente já está com 340 lojas em 3 anos. É todo território nacional. Tem alguns estados que por alguma eventualidade a gente ainda não tem. Porque como que funciona? Eu não prospecto loja. Eu não saio atrás de lojas, não tenho uma equipe de prospecção. Tá? A minha área, que é a área de expansão, relacionamento e operações, que é a área que eu gerencio dentro da rede, eu recebo muita indicação de fornecedor, eu recebo muita indicação de outros lojistas e eu recebo muita indicação de representantes que às vezes eu nem conheço, como por exemplo, você falou da Tigre, da Votorantim, de alguns outros. Hoje, por exemplo, por um acaso, vindo para cá, eu recebi uma indicação de um lojista do Tocantins, que o representante da Tigre falou, olha, se você fizer parte da Center Sim, eu consigo isso. Então assim... Ao próprio fornecedor, ele indica. Ele faz porque uma o que ponte acontece? Aí, né? Muito. Bacana. Eu posso falar para você assim... eu só não vou falar todos que me indicaram, gente, já, porque eu ia ser leviano, porque eu ia esquecer de alguém. Mas hoje a gente já está com 340 lojas. Te falo que a gente tem uma presença muito grande. A maior presença nossa hoje, mesmo a nossa sede sendo aqui em São Paulo, curiosamente no Nordeste. No Nordeste é onde nós temos mais lojas hoje. E a gente também recebe indicação, que eu esqueci de falar, da nossa outra rede, né? Porque a gente tem o Grupo Sim. E o Grupo Sim, ele tem 3 empresas dentro do Grupo Sim. A Rede Sim, que é a nossa rede de movelaria, que são lojas para marcenaria, que tem 287 lojas. Que é onde tudo começou. Onde tudo começou. Ela tem 10 anos, tem 287 lojas. Temos a Center Sim, que é a rede de lojas de material de construção, que está com 340 lojas. E temos a Madecim, que a Madecim é a nossa importadora de produtos de marca própria. Então, nós importamos produto dentro do radar dos nossos clientes.
lojistas, e a gente faz essa importação com essa marca própria, e o nosso lojista tem essa marca própria exclusiva com produto de curva A que a gente traz de fora do país. Agora, como eu te falei, a Center tem 3 anos só, a gente tem redes aí, o próprio Juntos Somos Mais, né, é bem mais velho, não tem concorrência, não tem nada a ver. É isso que eu ia perguntar. Não, são convergentes. Convergentes, não são divergentes. Por exemplo, o meu cliente que compra Tigre, ele pode se cadastrar na Juntos Somos Mais sem problema nenhum, ele vai ter os pontos com a Tigre, por exemplo, que ele falou, mas ele também vai utilizar-se das minhas negociações que eu tenho com a Tigre. Então, ele utiliza-se das negociações que eu tenho, mas ele também acumula ponto e troca por prêmios junto com a Juntos Somos Mais. Entendeu? Pô, um acaso do destino esse encontro, mas na verdade a gente é convergente, a gente não é divergente, entendeu? Tá. Pô, bem interessante. Ô Neto, e qual que é a vantagem de um lojista se associar com a sua rede? Olha, hoje a Center Sim, ela tem mais de 60 serviços que eu presto para o meu cliente. Na realidade, o que acontece? Você não vai usar 60 serviços. Se eu falar que você vai usar, é uma coisa muito vaga. Mas assim, algumas das vantagens que o lojista vê primeiro, eu vou te falar algumas que o lojista vê e as vantagens que faz com que ele fique. Fala as curvas de vantagens, que aí o cara já se empolga lá, né, Reginaldo? Já sabe onde começar. Na verdade, assim, primeiro, todo mundo vai entrar no rede. Primeiro, é compra. O cara primeiro, compra, isso você como lojista, é o seu primeiro interesse, é que você venha a ter uma condição diferenciada de compra. Normal. Hoje a Center Sim, ela tem 80 fornecedores homologados no Brasil inteiro. Então, a partir do momento que ele entra, essas 340 lojas, elas têm acesso a uma tabela diferenciada que eu tenho negociado com esses 80 fornecedores. Essa é uma vantagem. Eu tenho serviços financeiros. O que são serviços financeiros? Taxa de cartão de crédito próprio, crediário, fóruns tributário, jurídico, fiscal, treinamento. Aí eu tenho uma área de marketing, onde a gente trabalha para o cliente, área de redes sociais, a gente trabalha para o cliente compra de brindes. Eu tenho uma área chamada serviços compartilhados, que ele compra até empilhadeira com a gente. Então, assim, é uma gama de serviços muito grande. O que eu Neto, acho a maior vantagem de estar numa rede como a nossa, tá? 2 vantagens. A primeira, eu não sou uma rede associativista. Qual é a questão da rede associativista? Qual a diferença? A rede associativista, ela é uma rede onde todos os lojistas são sócios, e você tem um presidente, um tesoureiro, um secretário, e geralmente você tem um gestor lá que toma conta da rede. A rede nossa, ela funciona da seguinte forma. Hoje eu tenho mais de 40 funcionários que trabalham para a rede. Eu tenho vários departamentos, operações, administrativo, financeiro, comercial, expansão, enfim, marketing. Então, são 40 colaboradores que trabalham direto para o lojista. Então, eu sou uma empresa trabalhando para a sua empresa. Então, eu não tenho loja. Então, você tem loja, você sabe como é. Eu não tenho essa... Como que eu vou te falar? Eu não tenho essa obrigação de dar expediente na minha loja e ter que cuidar da rede. Então, o meu tempo é 100% dedicado à rede, o que é um grande benefício para o meu lojista. Não existe hoje um lojista meu, da minha rede, da nossa rede, que você pergunte sobre atenção, sobre relacionamento, que ele não coloque isso como um dos pontos positivos muito forte. Porque o que acontece? O Edu vai comprar com a Embramaco, por exemplo. Vamos dar um exemplo de 2 empresas que estão aqui. A Casa Rosada vai comprar com a Embramaco. Eu não estou conseguindo falar com o Anderson. Ou, eu não sei quem é que me atende da Embramaco. Não, exemplo. Sim. Todos os lojistas, a gente tem um grupo de loja, de cada loja, com todos os funcionários da rede. Então, assim, a gente vai entrar em contato com o Anderson, a gente vai entrar em contato com a Embramaco, a gente vai fazer essa ponte. Então, assim, o nosso lojista, ele nunca fica sem o atendimento de nenhuma dessas marcas que a gente tem homologadas junto com a gente. Então, assim, essa questão de você ter a disponibilidade e a prontidão sempre para o lojista é um grande diferencial. E qual o outro diferencial? Eu sou uma rede nacional. Eu sou a única rede hoje que eu posso me considerar uma rede 100% nacional. Tem uma outra rede que ela atua a nível nacional, mas elas são 16 redes diferentes e usam o mesmo nome, não vou citar só por questão, mas certo. É uma boa rede. Mas
eu sou uma rede que atua a nível nacional. Então, o mercado do Rio Grande do Norte é de uma forma, o mercado do Maranhão é de uma forma, do Rio Grande do Sul é de outra forma. Então, eu tenho lojistas com características totalmente diferentes e eles fazem parte de um mesmo grupo. Então, o que acontece? Eu tenho hoje, para você ter noção, lojista que fatura R$100 mil por mês, e eu tenho lojista que fatura 35 milhões de reais por mês. E esses caras, eles estão no mesmo grupo de WhatsApp, por exemplo, na mesma convenção que a gente fez, que vocês participaram lá, vocês estiveram presentes, vocês conheceram. Então, o que acontece? Um troca ideia com o outro, já presenciei gente de comprar caminhão que o outro estava vendendo, um parceiro menor comprando o caminhão de um cara maior que estava mudando o caminhão, comprando empilhadeira. Tem lojistas que criaram vínculo de amizades mesmo em estados diferentes, que o lojista tem uma operação, por exemplo, de distribuição. Um lojista saiu da cidade dele para ir para a cidade do outro para entender como funcionava a distribuição, o outro queria melhorar um pouco a loja, foi visitar um home center. Então, esse nível de relacionamento que você passa a ter entre os lojistas é algo que é maravilhoso, porque você está no mesmo propósito, você não é concorrente, você está dentro do mesmo grupo. Então, assim, ali não tem informação que um não precisa esconder do outro. Então, um acaba colaborando com o outro. E eu vou te falar, tá? Não foram poucos os casos que aconteceram. Se você me permite, eu vou citar uma situação que aconteceu, só para você ver a questão do espírito de rede. A gente teve uma loja no Espírito Santo que pegou fogo. Pegou fogo, você sabe que o seguro ele demora muito para pagar. Ele perdeu o caminhão, ele perdeu o material, ele perdeu o maquinário, ele perdeu tudo. O que aconteceu? A rede, os lojistas, olha, isso até me arrepia quando eu conto. Os lojistas, com a proatividade deles, juntaram uma grana que deu na casa de 10 milhões mais ou menos, deram na mão dele e falaram assim, tá aqui, ó, para você continuar seu negócio enquanto o seguro não vem. Hoje esse lojista, ele tá totalmente pleno, voando de novo, graças a Deus. E ele devolve. Hoje ele fez questão de devolver esses valores para todo mundo que deu para ele, só que ele faz em produto, ele tem uma fábrica de painéis ripados, então ele manda para esses caras. Então, assim, isso é o espírito de rede que, como eu falo para vocês, isso me arrepia, porque são coisas que partem dos próprios lojistas. Isso entende? Ô Neto, mas quando você fala de uma situação assim de uma loja que fatura 100 e uma loja que fatura 35, há um disparate muito grande de layout, até de processo. Gera um conflito, ou como você controla a situação? Porque, lógico, a necessidade desse cara aqui é totalmente diferente do outro, né? Ou do meio. São necessidades distintas, né? O que a rede tem, proporciona para ajudar esse cara aqui, o do médio e o pequeno? Eu vou te dar um exemplo. Cada estado tem sua característica. Se você sair daqui de São Paulo e cruzar Minas, por exemplo, você já vê que é totalmente diferente as lojas do interior de Minas para o interior de São Paulo. Interior de São Paulo, a gente tem um ticket que a gente calcula, que é informação interna, de quanto uma loja tem que faturar para o funcionário, para o vendedor, Mas etc. Mas quanto que é um ticket? Qual o número do ticket bom? Depende do lugar, é isso que eu tô falando para você. Mas uma média, vai. 40 por funcionário. 40 mil, 40k por funcionário. Se você for, por exemplo, para a região de Campos do Jordão, você tem que trabalhar com uma média de 55, mais ou menos. Se você for para o Rio Grande do Norte, você tem que trabalhar com uma média de 30. Olha lá. Então, por exemplo, eu tenho hoje, salvo engano, porque para lembrar de todas de cabeça é complicado, mas hoje eu tenho no Rio Grande do Norte, salvo engano, 20 lojas. A maior loja que eu tenho no Rio Grande do Norte, a maior em faturamento que eu tenho no Rio Grande do Norte, fatura na casa de 600 mil. A maior loja que eu tenho no Brasil é uma loja que fica em Brasília, que fatura 35 milhões. Eu tenho os dois concorrentes de Brasília, um fatura 35, o outro fatura 28, e eles estão dentro da rede. Não vou falar o nome deles por motivos óbvios, mas assim, eles são concorrentes, porém não são inimigos. Quando eu tenho uma cidade como São Paulo, como Rio de Janeiro, como Belo Horizonte, eu posso colocar mais lojistas desde que não conflite, que eu não conflite o Reginaldo, que eu não conflite com o Anderson. Então, assim, eu tenho isso pré-estabelecido. Cidades pequenas, de micro-regiões, eu só coloco uma loja da rede. Porque não faz sentido uma cidade com 4 lojas, eu ter 2 lojas, porque eles vão ter as mesmas condições. Aí quando você me pergunta do conflito e do disparate, cada loja eu consigo ajudar de uma forma.
Como eu te falei, eu tenho 60 serviços. Então, o lojista que fatura, por exemplo, 100 mil, eu vou te dar um exemplo. Ele vai entrar numa rede onde eu vou ter tabelas que vão ajudar ele de uma forma absurda. Por quê? Porque eu tenho negociação para 300 lojas. Então, assim, esse cara, com certeza, o impacto em compra vai ser muito grande. É mais nítido para ele. Não, é muito mais fácil dele visualizar. É muito mais fácil, por quê? Porque hoje, por exemplo, ele estaria numa tabela... Eu ia usar o concorrente dele, eu quase falei. Não, mas vamos usar Tigre, vamos usar Tigre, por exemplo. Já usamos. Vamos falar de piso. Lembra mais, a gente fala, tá. Mas, por exemplo, de piso, hoje um lojista que fatura, por exemplo, 100 mil, ele não tem a tabela que a Center Sim tem com a Tigre. A partir do momento que ele entre, fazendo um pedido mínimo com a Tigre, por exemplo, ele já vai se enquadrar na tabela da rede. Fora isso... Mas uma pergunta, usando um gancho, esse pedido mínimo, será que está dentro da realidade dele? Depende, isso é relativo. Essa é a questão, né? Não, às vezes eu tenho a tabela, mas eu não tenho a demanda para comprar esse pedido. Por exemplo, não existe praticamente lojista hoje que compre, lojista pequeno, né, que eu digo, que compre tudo de fornecedor. Ele compra muita coisa de atacado, normal, faz parte justamente por isso que você falou. Só que assim, muitas negociações eu tenho pedido mínimo menor, prazo de pagamento maior, tabela diferenciada. Então, por exemplo, vou usar um exemplo de um lojista de ontem que a gente estava conversando, por exemplo. Ele compra, para ele ter o preço que eu tinha, por exemplo, com a TecBond, vou dar o exemplo aqui, que foi um caso que foi uma indicação de um representante da TecBond. O pedido mínimo da TecBond era 1.200. Para ele ter o meu preço com a TecBond, ele tinha que comprar 8.500. Então, assim, ele fez um pedido de 2.000 com uma tabela que ele teria que ter gasto 8.000. Então, aí você consegue enquadrar esse tipo de situação. Um cara de 35 milhões, que aí eu vou entrar na outra parte. Esse cara de 30... É como se fosse o Edu, que fatura 35 milhões. Obrigado. O Edu tem... Ó, Casa Rosada, a maior... Ó, você aí que tá nos assistindo em casa... Obrigado, Neto. Casa Rosada, a maior loja de Diadema e região, tá bom? O Edu só não fica lá, mas pode ir lá que tem boas ofertas lá dentro da Casa Rosada. Vou aproveitar e mandar um abraço lá pro meu time lá, né? E também pro time que foi campeão lá, o Bandeirantes, tem uma Copa que nós... Opa! Bandeirantes? Bandeirantes. Quem que é esse Bandeirantes? É lá da região lá. Foi campeão agora esses dias aqui. Falando nisso, parabéns. Quase que o Água Santa aprontou em cima do Vasco, hein? Você viu? Né? Mas vamos voltar ao que eu tava falando. Os 35 milhões. A loja de 35 milhões, o que acontece? Ele, sozinho, ele compra muito bem, por conta do volume dele. Tá. Só que assim, você sabe como lojista que tem compras que você dá mais atenção e tem compras que você dá menos atenção. Ponto. Normal. E esses caras mais ou menos maiores, por exemplo, eu consigo agregar coisa de 20% para ele dos produtos que ele compra, 15%, 25%. Eu vou dar um exemplo de um concorrente, que não é concorrente seu, mas ele tem 4 home centers, é um lojista nosso, ele tem 4 home centers em Fortaleza. Ele é um cara de um faturamento alto, é um cara que fatura muito bem. A gente tem uma política com a Cerbras, que é de pisos, que é lá do Ceará, que é muito boa, que está dentro do nosso GMPM, que é a garantia de melhor preço de mercado que a gente tem. Ele, só de entrar na rede, mesmo ele sendo um cara de faturamento alto e compra alta, tá? Só na Cerbras, na entrada dele na rede, ele passou a economizar 18 mil só de Cerbras. Então, assim, 18 mil. Não é pouco. Então, nesse 15% de itens que eu ajudo, para um cara de 35 milhões, o impacto é muito grande. E assim, fora a questão toda... Você, Edu, por exemplo, você não faz parte de rede associativista, nem rede de negócios nenhuma, certo? Não, faço parte da associativista da Comac. Não, né? A Comac é uma outra coisa. A gente tem... Você é o presidente de uma Comac, eu tenho outros 3 presidentes de Comac que são lojistas e fazem parte da nossa rede. Até mandar um abraço pro Gabriel Novaes, presidente da Comac da Bahia, mandar um abraço também pros... Agora, nossa... Mudou agora, entrou o Cássio, Tucandu, entrou a galera nova. Então, assim, mandar um abraço pro nosso pessoal aí de Acomax também, que fazem parte. A gente sempre tá presente Neto, junto com o pessoal. Neto, deixa eu trazer um pouco o Guilherme o Reginaldo pra conversa, e aí você já continua aí.
pegar um fio aqui, porque o pessoal que tá lá do outro lado também quer saber um pouco sobre a questão do... É assim, você explicou aí, eu quero que você me ajude também, tá? Você entra aí no inteirinho. Vocês querem facilitar de uma forma digital que o lojista ele faça a reposição. Você tá querendo me eliminar do mercado, Reginaldo? Pelo contrário, aí, vamos lá, vamos com calma, pessoal. Eu sou representante comercial. Vamos lá, Reginaldo vai explicar aqui. Boa pergunta, então, gostei da até pergunta. pro representante comercial, pergunta. você, meu amigo, minha amiga representante comercial que está assistindo, você tem um papel fundamental nessa transformação digital do varejo Maticom. Qual que é a ideia da nossa loja virtual? Tem uma coisa que não vai mudar. Vai passar 10, 20, 30 anos. O relacionamento. A gente mencionou algumas vezes aqui, o Neto mencionou a palavra relacionamento algumas vezes, e isso é fundamental na tratativa de um negócio, seja na sua loja, diretamente com o fornecedor, seja com o cliente, o relacionamento ele tem um peso. Então, a loja virtual, ela nunca... Aquele calor, né, do negócio. Nunca, a brincadeira, o vendedor chegar lá na sua loja, fazer uma brincadeira, conhecer o seu vendedor, tirar um sarro do time, tudo isso faz parte. Tudo isso faz parte. Quantas e quantas pessoas vocês não conhecem que, poxa, ele é representante, ele é vendedor, atende minha loja e é padrinho do meu filho? Eu escuto isso. Acontece. Então, assim, cria-se um vínculo de amizade. O Anderson deve ter uns 12 afiliados. Né? Não, ainda não. É o contrário, todo mundo de filho. 3, desculpa, 3. 3 filhos e 3 gatos. 6. A loja virtual, ela é uma ferramenta. Eu sempre digo para todo mundo que é uma ferramenta para auxiliar, pensando na visão do vendedor e do representante, para te auxiliar nas vendas. Eu quero que aquele pedido, o feijão com arroz, vamos assim dizer, que já não tem muito segredo, que você já sabe que o seu cliente vai colocar, ele faça pela loja virtual. Com isso, você economiza tempo para visitar outras lojas, para ampliar a sua carteira, para trabalhar o relacionamento com o seu cliente e também apresentar novos produtos. E a relação porque o representante, o Edu me corrige aqui se eu estiver errado, o Neto também, o representante, além desse calor que você falou todo, o representante tem que estar sempre atento, o produto, a curva, o que realmente está, né, saindo, o selinho, o sell-out, aquela coisa toda, né, a introdução de produto, o produto que não está performando bem. Quando você fala do produto, só aquele produto pontual, você está querendo dizer que é o produto básico, uma negociação mais elaborada, a plataforma já não vai me cobrir, não vai conseguir. Muitas vezes a gente vai refletir a condição comercial que a indústria te dá. Só que assim, tem os pormenores, certo. Tem a introdução de uma nova linha, um novo produto. Eu vou pegar o exemplo da Votorantim, que começou a trabalhar com impermeabilizantes. Não vai ser um site que vai substituir o vendedor, que vai substituir o representante, para demonstrar o produto, para ter uma negociação com você. Ah, Reginaldo, beleza, introduziu o produto ali na loja do Edu, tá funcionando redondo, ele já conhece, tá dando saída, beleza, vai fazendo um pedido ali pela loja virtual, vai tocando o jogo e, novamente, otimizando o seu tempo. O tempo, né? Exatamente. O representante é o que fica um pouco mais resistente. Sim. E eu entendo. Eu já trabalhei, minha pergunta, né? Eu já trabalhei no Conselho dos Representantes, já trabalhei no Coresp, Conselho dos Representantes do Estado de São Paulo. Então, assim, eu já conheço as dores do representante. Muita gente fala que o representante começa no 0 a 0, início de mês. Eu acho que começa com menos 0. Exatamente. Ele começa com menos 1, menos 2, menos 3 Toda a 0. área de vendas, né? A bem da verdade, posso revelar uma coisa pra vocês? Uma coisa terrível, né? O último dia, a emoção de uma meta cumprida ou a frustração de uma meta não alcançada. Mas, poxa, no outro dia, cara, parece que é terra arrasada, né? Você tem que começar do zero de novo, né? É um negócio complexo, né? É muito complicado. Mas só para dar uma adiantada aqui, e fora essa facilidade que tem o Juntos Somos Mais, também tem um pacote de pontos, que o lojista ganha alguns prêmios, vai acumulando pontos, e até o próprio balconista cadastrado, eles chamam papo de balcão. Papo de balcão. Exatamente. Só para trazer ele consegue fazer um treinamento pro balconista, é bem interessante. Uns vídeos curtinhos, né? Tigre tá on. A gente também tem uma parceria com a Tigre que se chama Tigre tá on, que são cursos ali semanais, esse com certificação inclusive, e sempre voltado ali na explicação de um produto, tudo isso para converter em vendas.
Você, quando conhece um produto, você quando tem domínio daquilo que você apresenta para o seu cliente, a probabilidade de converter em venda é muito maior. Sim. Porque a informação básica, vamos ser sinceros, no rótulo do produto, dependendo, você já encontra. Você, profissional da obra, você, pedreiro, já sabe do que se trata. Agora, o diferencial, uma característica, isso é importante ter o treinamento. E o papo de balcão, que está dentro do site do Juntos Somos Mais, são vídeos curtos de 2, 3 minutos, sempre com conteúdo das indústrias participantes, para apresentar um novo produto, uma característica, trazer alguma dica de vendas. E um detalhe, no final do vídeo tem sempre uma pergunta, porque tem que ver se você está atento. Não adianta simplesmente assistir e deixar correndo. Tem uma pergunta. Não, tem uma pergunta para saber se está esperto, se entendeu o conteúdo. Respondeu corretamente, ganha pontos. Então, assim, a gente estimula a pessoa a obter um conhecimento e dá uma premiação também, né? Porque é sempre muito bem-vindo. O trabalho dentro das lojas, você é filiado? Não, como que é? Agora vamos pegar aqui. É uma experiência, que é uma prova social. Como é que é o seu trabalho com o seu grupo em relação à plataforma? Porque do outro lado tem gente também querendo saber sobre isso, né? Como que funciona? Efetivamente, assim, né? Tem os balconistas cadastrados lá, né? E toda que eles põem aquele papo papo de balcão. Papo de balcão. Eu tô falando com outro. Papo de balcão. Papo de varejo com o Cláudio Consa. Desculpa ele também. Um abração pro Cláudio Consa. Vai estar lá no dia. Já esteve. Já foi. Vai estar junto. Ou já esteve. Já esteve. E é bem legal que eles vão ganhando pontos e vão acumulando, aí troca por cartão de recarga de celular, iFood. Ontem eu visitei algumas lojas na região de Bertioga. Eu faço uma área um pouquinho grande, né? ABC, Zona Leste, litoral inteiro. E o pessoal falou assim, acabei de resgatar aqui um Shell Box. Cara, assim, vamos considerar com todo respeito, né? A renda de um balconista, ela não é um exemplo de renda alta no Brasil. Hoje o piso de um balcão, pode falar o valor, não tem problema. Por favor. Não, eu não tenho ideia. Quanto que é o piso de um balcão? Um vendedor no máximo, acho que o mínimo 2,5. O que eu escuto por aí de piso chega a ser na casa de 1.800. O mínimo, Aí vem os bônus, conforme desempenho. Na Casa Rosada paga um pouco mais. É diferente. Não, é verdade, paga um pouco mais. E é o que é um ponto positivo, viu? Porque a gente mitiga a rotatividade também. Mas voltando aqui na questão... Quantas e quantas vezes eu visitei uma loja e o balconista falou assim, eu peguei um Shell Box, coloquei R$100 no meu carro. Quando a gente pensa que uma pessoa que ganha seus R$2.000, vamos arredondar, a gente está falando aí de 5% de economia no mês. É muita coisa. É muita coisa. A gente está falando de um iFood, a gente está falando de uma pessoa que para pedir uma pizza, às vezes, tirar 50 conto do bolso ali, pode atrapalhar uma outra conta e está disponível ali no Juntos Somos Mais. Então, assim, querendo ou não, acaba tendo, de certa forma, ali um escopo até social. A gente consegue trazer ali algumas vantagens que talvez aquele balconista não são vantagens, seriam um conforto mesmo, que pra gente faz parte do nosso dia a dia. Vou abrir aqui um iFood, vou fazer um pedido, mas para aquela pessoa pode fazer uma diferença. E isso é muito bacana você perceber. Então, a gente também traz todos os benefícios que tem para o proprietário de loja, também para o balconista, para a equipe de vendas da loja se beneficiar também. Agora perguntar pro Neto. Bora lá. Dentro da rede, você tem um trabalho parecido assim de premiação para o balconista, treinamento, né? A gente tem toda uma área de treinamento, que a gente tem treinamento de vendas, treinamento motivacional, treinamento de produto, a gente faz workshop de produto, a gente, em parceria com os fornecedores, a gente consegue fazer eventos na loja com os fornecedores também. A gente faz muito workshop e treinamento financeiro, que é muito pedido, porque assim, hoje a gente sabe que a realidade do Brasil a pessoa às vezes dentro da loja dela ela não sabe fazer um DRE, ela não sabe fazer uma gestão financeira. A gente tem gestão financeira, a gente tem gestão de marketing, a gente tem gestão de vendas, como eu te falei. Então a gente tem todo um pacote de treinamento. Durante o ano, a gente também faz campanhas. Então, tudo que você está falando praticamente é online, né? Basicamente tudo é online, tem né? Tem coisas online, tem coisas que a gente faz presencial também. Mas como você faz assim quando é... Convenção, por exemplo. Tá. A convenção que a gente fez em São Paulo, o pessoal veio para São Paulo. Do último 18 de março, né? Isso. Agora, as outras convenções, por exemplo, a gente faz para o ano de 2024 agora, a gente tem agendado 8 convenções regionais, onde a gente vai fazer uma convenção, um exemplo, na Bahia, onde os lojistas do Nordeste
eles vão estar lá. A gente vai fazer uma em Curitiba, por exemplo, onde os lojistas do Sul estarão lá. Então a gente tem 8 convenções, a gente tem rodadas de negócios que a gente faz em lugares específicos também. Então nessa rodada de negócios, por exemplo, a gente faz uma prévia com os fornecedores que a gente tem e com os lojistas que a gente tem para ver os fornecedores que a gente vai levar. E a gente faz essa rodada de negócio só para os nossos lojistas com os fornecedores. O que eu estava falando, que nem você estava falando de premiação. A gente teve campanha, a gente tem campanhas, né? Não é? Teve. A gente finalizou uma agora, mas na Rede Sim, por exemplo, a gente teve a campanha da Semana do Marceneiro, que toda loja... Isso é importante, tá? A gente faz uma campanha com que toda loja receba pelo menos um prêmio, isso para o seu cliente final. Então, a gente faz campanha, por exemplo, onde a gente premia com carro, televisão, iPhone. A última campanha que a gente fez da Center Sim, por escolha do nosso comitê de marketing, que a gente tem um comitê de marketing que os lojistas opinam, a gente tem alguns lojistas que fazem parte desse comitê, então eles preferiram que a gente fizesse, ao invés de moto, carro, como foi outras, mais 45 prêmios. 45 televisores de, acho que foi 55 polegadas. Então assim, fora isso, teve vários Vale Pix, todas as lojas, 100% das lojas, na nossa campanha, da forma como ela é organizada, pelo menos um prêmio ele tem. Então, aí você entra na questão do vendedor e do balconista. A gente faz campanha, quando a gente faz a campanha para a loja, para o vendedor, a gente não faz só para o vendedor. Porque assim, a gente entende que todo aquele ecossistema da loja, ele faz parte. E por muitas vezes, você é lojista, você sabe que o cara de compras, por exemplo, ele fica, pô, é só o vendedor que ganha. Os caixas, então assim, né? a gente faz dentro de uma mecânica onde a tia do cafezinho pode ganhar um prêmio, o vendedor pode ganhar um prêmio, mas tudo atrelado... exato. Porque assim, porque aí um sempre vai trabalhar em prol do outro e motivar com que a loja e o ecossistema tudo funcione de uma forma legal. Então a gente tem tanto campanhas pro consumidor final, quanto campanhas pros funcionários pros colaboradores da loja, entendeu? Posso pegar um gancho aqui falando de promoção e fazer até um marketing gratuito do Edu aqui na Casa Rosada? Nós do Juntos Somos Mais, nós também promovemos promoções, campanhas, inclusive você lojista que está em dúvida como tocar uma campanha, tem uma verba e quer fazer uma ação dentro da sua loja, entre em contato com o Juntos Somos Mais, porque nós já estamos desenvolvendo. Vou mencionar aqui uma loja que já está conosco, a Taquei, em Guarulhos. O Marcelo, o Lucas, abraço, se estiverem nos acompanhando. Eles fecharam uma promoção com o Juntos Somos Mais e nós cuidamos da parte burocrática da coisa. Então, Reginaldo, eu tenho que regularizar meu sorteio, eu tenho que verificar a questão dos prêmios, eu tenho que criar um site. Juntos Somos Mais cuida para você também. Pô, mas vocês facilitam a vida. A gente facilita. E eu esqueci de falar, o Edu, você que está me ouvindo, você cliente do Edu, o Juntos Somos Mais está com obra premiada, falando em redes. As redes que são integradas com o Juntos Somos Mais são redes que se comunicam conosco em termos de dados, estão participando do Obra Premiada. O que seria isso? São sorteios diários de R$1.000 para o consumidor final. Seja ele pedreiro, seja ele uma dona de casa que está passando na loja, reformando e precisa comprar material, enfim, público amplo. R$1.000 por dia, uma moto por semana e um carro por mês. E detalhe, o vendedor que tiver vinculado, você vendedor que está me ouvindo, que trabalha com Tigre, Votorantim e Gerdau, o vendedor que estiver vinculado ao sorteio da moto e do carro ainda ganha R$1.000. Só uma pergunta, só essas 3 marcas? Por hora são essas 3 marcas. Tá. Aí em breve teremos novidades. Uma dúvida que eu tenho aqui, você falou dos parceiros, indústrias parceiras, hoje você tem 40. São mais de 30 indústrias parceiras. Mais de 30. E são indústrias de segmentos por exemplo, diferentes. Exato. Não é o caso vocês, ou não? Vocês podem trabalhar com 2, 3 do mesmo segmento. Na verdade, queria saber assim, essa diferenciação. Vamos lá. A nossa rede, ela tem como característica não cobrar o rebate. Você que está em casa, você que está assistindo... O que seria o rebate? O rebate é uma verba que a rede recebe por ter aquele fabricante atuando na rede em cima do percentual de vendas. A gente não cobra rebate, tá? O que a gente pede e negocia com o nosso fornecedor é que ele nos dê a melhor condição para o nosso parceiro. Então aquele 2%, 3%, 8%, 5% de rebate, ele está fora.
A gente não tem essa palavra no nosso vocabulário lá dentro. Então, o que acontece? Vamos dar um exemplo. Esse rebate se traduz em uma melhor negociação para a rede, né? Com certeza. Porque quem tá filiado, né? não existe café de graça. Então, o que acontece? Se você não dá rebate para mim, você consegue melhorar o meu preço na ponta. Isso não é mágica, isso é conta. Então, o que acontece? Você me perguntou de fornecedores. Nós somos a rede do Sim. E quando alguém pergunta, Sim é uma sigla? Não, não é uma sigla, é Sim de sim. De atitudes positivas, de sim, de proatividade. Não é sistema integrado, não. É sim de sim. É sim de sim. Então, o que acontece? Você tem características muito específicas no mercado de material de construção. Então eu vou usar um exemplo de um segmento, por exemplo. Segmento de tubos e conexões aí. Vamos entrar nessa área. Eu tenho negociação com a Tigre, com a Crona, com a Fortileve, com a Manco e com a Plastilite. Por quê? Porque eu não vou exigir que o meu lojista, eu não vou cobrar que o Edu, que trabalha com... Só trabalha com a marca só. Trabalha com a marca, você fala, não, você vai estar na rede, agora você vai ter que comprar tal. Não tem. Eu tenho negociações com todas essas marcas. Assim como eu tenho negociações com várias marcas de piso, assim como eu tenho negociação com várias marcas de tinta, a gente tem negociações com fábricas locais, porque tem lojista que, igual eu usei o exemplo que eu falei da Cerbras aqui agora há pouco. A Cerbras não vem vender aqui embaixo no Sudeste. Então, ela tem de lá. Eu tenho que ter negociação para os lojistas de lá com a Cerbras. As indústrias do Sudeste atendem lá. Depende. A maioria, depende. Né? Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, tem uma marca de tinta, que eu não vou citar o nome, que de São Paulo para baixo... Não, aqui pode citar o nome, aqui tranquilo. Vamos, por exemplo, não, mas é do estado de São Paulo para baixo, é um nome, do estado de São Paulo para cima. Entendeu? Então, o que acontece? Você tem questões logísticas. Então, assim, eu vou negociar o melhor pro meu cliente. Então, assim, eu tenho tabelas negociadas, como eu falei, tem o calendário de compras, que o meu cliente tem acesso, mês tal, o calendário de compras, a gente vai ter isso. Todos os meses de janeiro a dezembro, o cliente já sabe desse calendário de compras, que ele vai ter benefícios naquelas determinadas áreas. E eu tenho as puxadas que a gente tem também, que todos os meses a gente tem negociação com vários fornecedores. Então, esse mês, por exemplo, além do valor de tabela, a Brasforma, sei lá, tá dando uma condição X. Esse mês eu tô fazendo uma puxada de fios e cabos com a Cobrecon, então eu vou ter tal coisa. Ou esse outro mês eu tô fazendo com a Sil. Então, assim, aí eu não vou citar de outra forma, mas tem marcas, por exemplo, que o cliente tem produtos, não marcas, tem produtos que o cliente não compra pela marca. Ele compra porque é uma coisa determinada que ele quer comprar. Então, até para não diminuir marca nenhuma aqui, eu não vou citar o tipo de produto. Então, aí a gente tenta focar num fabricante específico para concentrar aquilo numa melhor negociação. Você tem preferência por Tigre, às vezes você tem preferência por Souvenir, mas tem outros fornecedores que você não tem aquela... não vou comprar... uma coisa porque é só dessa marca, eu posso comprar da outra que é tão boa quanto. Daí nisso a gente acaba centralizando mais em menos fornecedores, entendeu? Edu? Interessante, né? Deixa eu falar. Não? Pode falar você? Não, pode falar. Eu ia falar do nosso patrocinador, mas fala aí. Não, patrocinador é importante, senão o programa não roda. Eu quero falar, gente, da Azuri, é isso mesmo. Aqui, mas não tem rebate, não. Não tem rebate. Azuri é sistema integrado, né? Que vai fazer toda a diferença lá na sua loja. Eu quero falar um pouquinho, Edu, da Azuri, no sentido da experiência que eles estão no mercado, né? Um abração pro Sérgio aí. O Sérgio, toda a equipe, né? O Jéder. Tem condição especial para quem está assistindo o programa. Nós vamos falar já. Sistema de gestão integrada é para aquele pequeno e médio lojista que precisa, né, dar um up. Você que não tem lá uma contabilidade adequada, um compras adequado, você que não tem lá um estoque adequado, né? Uma condição mínima, né, de fazer o seu negócio avançar, a Azuri tem toda essa solução para você, gente. A Azuri é
realmente um software que vai fazer a diferença lá no seu negócio. Então, para você conhecer um pouco mais, tem o QR Code aqui abaixo, você entra, conheça lá os nossos serviços, a nossa equipe está pronta para te atender. São mais de 500 lojistas no ramo de Matcom e alguns no ramo de autopeças, né? Que eu esqueço de falar, mas a Zuri também atua no ramo de autopeças. Mas ela é especialista no ramo de Matcom. Então você vai estar seguro de uma empresa de software que vai oferecer o melhor para você. E ela está sempre no Casa Show. E para quem, não é? Assíduo aqui, o que acontece, Edu? Tem um baita descontão. Só fala que tá assistindo aqui. Eita, nós. Aproveitando só o tem um parceiro, vocês têm parceiro lá de RP? Lá na Casa Sim? Temos algumas empresas homologadas. Ah, também homologadas. A gente tem os softwares que a gente utiliza, mas a gente tem empresas homologadas que a gente também... A gente tem a gestão de tudo. A gente oferece aquela área de serviços compartilhados que eu falei para você. Então, assim, nesses serviços compartilhados, eu negocio para o meu parceiro sistema, eu negocio telefonia celular, eu negocio seguro de estoque, compra de empilhadeira. Então, assim... Tudo que você foi aquilo que eu te falei. São 60 serviços que a gente tem. Entendi. Então, assim, por exemplo, a gente presta serviço para os lojistas e também para o fornecedor. Porque tem fornecedor que ele se utiliza de algumas negociações que a gente tem, que são negociações de serviços compartilhados, que ele se beneficia com a gente também. Então, vamos fazer uma pergunta crucial. Bora. Você sabe qual é? É o desafio? Não, o desafio é depois. Depois do final. Né? Tem perguntinha também? Vamos conversar com o Reginaldo, do Juntos Somos Mais. Mandar um abraço especial para toda a galera também de Franco da Rocha, não posso esquecer. Francisco Morato, Caieiras, galera de Cotia. Mandar um abraço especial ali pro pessoal da Rede Casa Forte, que adquiriram uma nova loja, rapaz, lá em Vargem Grande, o Robson, né? Priscila, um abraço para vocês que estão crescendo aí na região. Sucesso aí na nova loja da Rede Casa Forte, ali na Raposo Tavares, vai ser um mega sucesso, tenho certeza. Reginaldo, vamos lá. Custa muito estar junto com a Juntos Somos Mais? Como é que é? Eu vou abrir o jogo para vocês. Também. Eu vou abrir aqui para ser bem direto, para não ter entrelinhas. Certo. O custo do Juntos Somos Mais é zero. Absolutamente gratuito. Que isso? É de graça. Vamos ser mais francos ainda. Quem arca com o Juntos Somos Mais hoje, a gente pode dizer que é a indústria. 80% do nosso faturamento ele vem através da distribuição de pontos. Então, essa é a função do consultor de relacionamento dentro das lojas. É estimular a utilização das marcas participantes, porque assim você ganha mais pontos. Nós não somos vendedores, nós não temos nenhum tipo de vínculo direto com as indústrias parceiras. Certo. Mas se eu explicar para o Edu, falar assim, olha Edu, cara, nesse mês aqui você ficou a 7 pontos de atingir a meta, a gente quer estimular o selim da loja. Certo. A gente quer estimular o selim da loja para você conseguir ganhar mais pontos e enxergar as vantagens. Vamos ser bem franco aqui. A gente sabe que a loja ela não vai fazer uma compra gigantesca, independente de ser Juntos Somos Mais ou outra empresa. Ela não vai fazer uma compra gigantesca para conseguir ganhar um prêmio, ganhar um bônus, alguma coisa nesse sentido. Ela vai fazer uma compra se fizer sentido para ela. E aí que entra o Juntos Somos Mais. A gente já faz isso, na verdade, atuar como um critério de desempate. Tem a marca A, B, C e tem essa marca aqui, Votorantim, Tigre, Gerdau, que participa do Juntos Somos Mais. As outras me dão uma vantagem parecida? Não me trazem uma vantagem parecida. Então eu compro com a marca que participa do Juntos Somos Mais. Ao mesmo tempo, o Edu tá ali, viu os 7 pontos. Vamos voltar à história dos 7 pontos. Cara, 7 pontos para eu conseguir levar aqui mais de 10 mil dentro do Juntos Somos Mais. Ele já utiliza, ele sabe as vantagens. Você ficou a 7 pontos, cara? Você ficou a 7 pontos, Edu? Eu tenho. Eu tenho redes que eu atendia no interior do estado que por 7 pontos deixaram de levar 12 mil pontos no Juntos Somos Mais. Tá vendo? Quando o proprietário da loja viu isso, ele quis arrancar o cabelo. Ainda bem que não era eu, porque não ia ter o que arrancar. Nossa. A gente separou os cabeludos para um lado e os carecas para o outro. E esse critério né? de pontuação, assim, só para o pessoal entender? Cada indústria ela vai determinar como é que funciona. Tá? Então a Votorantim vai ter sua regra, a Tigre, a Gerdau, a Henkel.
a Corfio, Viapol, enfim, as marcas participantes, cada uma tem um critério de pontuação. Tem alguma cerâmica envolvida no Juntos Somos Mais? Estamos abertos a propostas. Atenção você, empresa de cerâmica, tá prestigiando aqui. Essa era a minha próxima pergunta pro Neto. Depois a gente está procurando parcerias nesse sentido, certo. Que é um gap que a gente tem, espero que em breve seja resolvido, mas tendo interesse aí, alô Embramaco, já que a gente está aqui, vem para o Juntos Somos Mais, vem somar, que muita gente procura. Aqui é sendo sincero com você, sou consultor de relacionamento, eu visito lojas, eu entendo as dores, algumas problemáticas, coleto muitas sugestões. A principal sugestão de nicho são cerâmicas. Sim. Toda loja que eu visito fala assim, vocês precisam de cerâmica. Vocês precisam colocar a marca tal. Vocês precisam colocar a marca tal. Então fica aí, a dica tá dada. Ô Netão, já que ele falou da cerâmica... Tem uma indústria pra te indicar que é boa de cerâmica. Opa! melhor que essa. Nós fomos lá visitar a Embramaco, mandar um abração lá pro Daniel, né, que recebeu nós. Gerente, como chama lá o rapaz que... Levou te na fábrica. O Edenilson. Um abração pro Edenilson. Foi muito bom, né? Foi muito legal. Muito gostoso. Ô Neto, diga lá. Aqui o mercado, eu sei que você fechou uma parceria legal lá no cara de cima, lá da Cerbras, né? Mas aqui em São Paulo é um pouquinho diferente. O Reginaldo acabou de falar das cerâmicas. A dificuldade de você arrumar um parceiro, não é parceiro, uma loja, uma fábrica homologada para atender um lojista. Eu já percebi que... É assim, cada fornecedor, aí eu não vou entrar nem no mérito da cerâmica, tá? Eu vou entrar no mérito da fábrica. Das fábricas gerais. Cada uma tem a sua política, cada uma tem a sua forma de trabalhar. Tem lojas, tem fábricas que gostam de rede, tem fábricas que não gostam, tem fábricas que você tem uma negociação a nível nacional, tem fábricas que você tem que negociar região a região. Então, o que eu posso te falar? Vamos falar, por exemplo, sobre a rede hoje. Hoje, a rede não tem mais 6 lojas. Hoje a rede tem 340 e poucas lojas aí que estão dentro da rede Center Sim. Então, o que acontece? Para um fornecedor isso é muito interessante ele fazer parte e ser homologado. Por quê? Porque abre o leque dele para 300 e poucas lojas comprarem. Tudo bem, cerâmica não é todo mundo que compra. A gente tem boutiques dentro da rede, a gente tem home centers, a gente tem lojas que vendem cerâmica, mas não é um público que compra cimento, por exemplo. Né? São coisas... são coisas totalmente distintas. Então, o que acontece? Isso, por muitas vezes, é um facilitador. Eu vou falar uma coisa que a gente tem, depois desse crescimento que a rede teve, que é uma coisa muito, muito interessante, tá? A gente tem um cargo dentro da rede que chama-se VMP. Esses VMPs, o que eles fazem? VMP, me traduz aí o que é VMP. Não, eu vou te explicar o que eles fazem, é mais fácil. O VMP, ele nada mais é do que um funcionário que trabalha dentro da rede para um determinado fornecedor. Então, por exemplo... Acontece, você tem lá Tenho alguns. Por exemplo, vou usar a Dexco, por exemplo, como exemplo. Eu tenho uma pessoa dentro da Center Sim que trabalha só para Dexco para atender os meus 300 e poucos lojistas. Então, vamos supor que ele tenha qualquer dificuldade, tudo. Ele tem acesso ao sistema da Dexco, ele tem acesso dentro da Dexco, é um funcionário da Dexco que trabalha para os meus lojistas. Eu tenho da Fortileve, eu tenho da Eternit, eu tenho da Delta, eu tenho da Duratex, eu tenho da Guararapes. Então, assim, a gente tem hoje, depois de... Isso faz mais de um ano já que a gente já tem. Mas a gente tem profissionais que trabalham só para aquela marca específico e cada vez mais a gente está sendo, inclusive, procurado pelos parceiros, fornecedores, para ter essa pessoa lá dentro. Porque assim, vamos dar um exemplo do Anderson, por exemplo, que ele é representante. O Anderson não tem braço para atender 300 lojas. Um exemplo. Não, impossível. Só que assim, 300 lojas é o total que eu tenho hoje. Então assim, 340, até o final do ano a nossa projeção é chegar em 500 lojas, mais ou menos. Tá dentro do que foi planejado. O que acontece? Ter um funcionário do fornecedor
que atenda só a minha rede, ele tem todo o conhecimento da minha rede, ele consegue ser muito mais ágil, ele consegue passar o representante local, o representante regional, ele consegue, entende? Então tem muitas situações que às vezes você pode vir a ter um problema ou uma solução, você tem essa agilidade. Fora todos os outros analistas que a gente tem, por exemplo, na área comercial, que te ajudam com quem não tem esse recurso, que está dentro da empresa. Então você, fornecedor, que tiver interesse, já que eu falei, a gente tem isso hoje dentro da rede CenterSim, é algo que auxilia muito o fornecedor no sell-in, no sell-out, na resolução de problemas, em todas as situações dentro das fábricas. Então é algo que é bem interessante. Era mais ou menos nessa questão. Na cerâmica, que você perguntou, a gente tem várias negociações de cerâmica hoje, com uma série de fornecedores. Porém, tem fornecedores regionais, tem fornecedores a nível nacional, por exemplo, a Embramaco atende a nível nacional, a Delta atende a nível nacional. Assim, né, assim eu tô a Portinari a nível nacional. Tô tentando fazer o seu raciocínio, mas o que eu percebo da cerâmica, assim, perto aqui de São Paulo, aqui, vai... O que acontece? Tem as cerâmicas e tem os representantes. Sim. O que ele faz? Geralmente ele vai naquele cara, pô, nós estamos em 4 aqui, pô, ele não é desmerecendo a Embramaco. Claro. O que ele faz? Ele escolhe um cara. Ele escolhe, vou atender o Reginaldo. Então, quando ele atende o Reginaldo, ele automaticamente ele já não atende esses 3. Ele fica fidelizado ao Reginaldo. Isso... Não, isso é uma situação. Aí, quando você pega, o cara, o Reginaldo compra da empresa aqui do Anderson. Só que ele não entrou na rede Sim e eu entrei na rede Sim. Aí eu vou na rede Sim e você faz uma negociação. O que acontece? Às vezes ele não dá o mesmo volume que aquele cara. Aí, na cerâmica é assim, né? Se eu tiver errado. Sim. Porque tudo é volume. Você sabe que... Só que tudo é volume. Concordo com você que tudo é volume. A questão principal qual é? Hoje nós somos em 300 lojas. Então, a fábrica, seja ela qual for, ela vai pensar num universo de 300 lojas, no volume. Então, por exemplo, você não faz parte da rede, você não faz parte da rede, você não faz parte da rede e eu faço parte da rede. Certo. Eu compro menos do que vocês 3. Só que quanto que a rede compra? Então, mas é por isso que tá dificultando para você arrumar parceiro. Não tá. Aí que tá. Isso é a característica de cada um da região. Não da região. Isso é uma característica de cada fornecedor. E não é só na cerâmica isso. Entendeu? Por exemplo, eu dentro da rede hoje, como eu te falei, eu tenho negociações com a Fortileve, Tigre, Corona, usando outro exemplo que não é cerâmica. Entendeu? Não foge não, pô. Não, posso falar da cerâmica. Eu tenho, por exemplo, eu tenho uma baita negociação. O Anderson é representante da Embramaco, a Embramaco patrocina o programa, mas não patrocina, não, estamos esperando até agora. Então, a dona Esther, né? Dona Esther. Ajuda os caras aí. O gerente lá, o Rafael Paulo. Não. Hoje eu tenho... Eles ajudam sim, né? Hoje eu tenho... Nós estamos precisando da ajuda aí. Hoje eu tenho, por exemplo, vou citar um concorrente, é inevitável, já que você está falando. Por exemplo, hoje eu tenho uma negociação muito forte com a Delta. Muito forte, não é pouco forte. Então, assim, eu consigo valores com a Delta que, por exemplo, se você for comprar a Delta, você não consegue. Porque a tabela que eu tenho da Delta, ela tem um acréscimo de percentual em cima do que você já compra. Assim como é com a Gerdau. A Gerdau é a mesma coisa. A Gerdau, por você fazer parte da rede, vamos supor, você compra 10 mil, 100 mil, 1 milhão. Um exemplo. Você tem um desconto adicional àquilo por ser da rede. Uma pergunta, o mercado ele está sofrendo algumas, na verdade ele está vivendo uma acomodação. Quando a gente fala de volume, vocês estão falando de volume, o mercado, vamos ser sinceros, não está comprador, né? Ele começou a dar uma reagida agora, sim, né, na verdade. Mas vamos usar o pressuposto do que está acontecendo no último semestre para a entrada agora de 2023 e 2024. Como é que fica essa situação? Por exemplo, você tem lá uma grande negociação. Há uma obrigatoriedade desse filiado a CenterSim, a ele ter que comprar aquele volume? Como é que fica essa situação? Não, na verdade, assim, ó. A gente, né, Eduardo? Hoje ele não é obrigado a nada. Como eu te falei, nós somos a rede do Sim. Ele não é obrigado a comprar, ele pode comprar de marcas que a gente não trabalhe. Eu vou te dizer até que isso acontece muitas vezes,
que é uma negociação indireta que a gente fala. Por exemplo, eu não tenho negociação com o fornecedor A, mas eu tenho com o fornecedor concorrente. Ele utiliza-se da minha tabela para falar assim, pô, Anderson, você é meu amigo pra caramba, mas pô, os caras aqui, ó, pô, você precisa chegar pra mim aqui e me ajudar também, porque você pode ser meu compadre, você pode ser não sei o quê. Tem que me ajudar, entendeu? né? Não, você tem que me ajudar porque o preço não, ali tá numa... concessão. E as questões de volume, por exemplo, ele não tem a obrigatoriedade de comprar de determinada marca, ele tem que respeitar o pedido mínimo da fábrica, isso é óbvio. E que várias vezes a gente tem uma negociação abaixo do padrão. O que acontece nas puxadas que a gente tem, que é uma coisa interessante até de contar, a puxada você tem que atingir determinado volume para você ter aquele desconto, né? Certo. Mas a gente já entra nelas batido, porque é o que eu te falei, eu tenho esses lojistas maiores, o maior, ó, 10 pequenos ajudam um grande, vamos dizer assim, e um grande ajuda 10 pequenos. Então quando eu faço uma puxada, eu fiz uma puxada recente agora de Bianco lá da Veda City, por exemplo. A quantidade de galões que foram pedidos, uma loja minha consome. E aí os outros todos entraram na a quantidade de fios e cabos. Os caras compram, às vezes ele não precisa comprar uma quantidade X, mas o valor é tão bom que ele vai 2 lojistas em conjunto da rede, que são vizinhos, próximos e tal. Por exemplo, aconteceu recente numa puxada da não sei se foi da Cobrecon ou da Sil, para te falar a verdade, não vou me lembrar especificamente, que um é de Santos, outro é de São Vicente. Aí um ligou pro outro e falou, você tá precisando comprar fio? Eu falei, tô bem de fio aqui. Eu também tô, mas pô, o preço tá bom pra caramba, vamos rachar uma carga aí, vamos fazer, eu compro pela minha loja. Então, o estar em rede faz com que propicie esse tipo de compra, entende? É muito interessante. Agora, tudo depende, a dificuldade que o Edu falou, você tem a dificuldade de que cada indústria tem a sua política de trabalho. O Guilherme abriu o jogo aqui sobre... Reginaldo. Meu, eu sou especialista em trocar nomes. Eu acho que você conhece algum Guilherme. É meu sobrinho, pô, tô lá junto. Uma coisa que eu chamo o pai dele, que é Jacinto de Juvenal, velho. Seu Jacinto, um abraço, Casa Rosada aí. Não troca o sexo, tá bom. O Reginaldo do Juntos Somos Mais abriu o jogo aqui, né? Diz que o custo é zero e quem subsidia de certa forma é a empresa, né? A indústria. Como que é o custo aí do Center Sim pra galera entender um pouco, o Netão? Olha, sem ficar em cima do muro, hein? Não vou ficar em cima do muro, mas é umas... Como eu falei para você que hoje existem 89 redes no mercado, certo. O Juntos Somos Mais, ele é um tipo único de serviço. Certo. Não é uma rede associativista, nem uma rede de gestão. Eu sou uma rede, onde eu tenho uma mensalidade. Ponto. Eu não posso te falar a mensalidade aqui, porque... outras redes, elas assistem, outros parceiros, eles assistem. Ficou em cima do muro, né? Não ficar em cima do muro. Eu tenho um valor. Eu tenho um valor. Tudo bem, vai aparecer no QR Code aqui embaixo, né? Aí, o que eu posso fazer foi o que eu fiz a outra vez e fiz pro Rodrigão, lá de Ribeirão Pires, inclusive. O que eu posso fazer é quem entrar em contato com a gente e falar que tá assistindo o programa, eu fazer uma condição especial aí para a entrada dentro da rede. O Rodrigo sabe que é verdade. Mas tive com ele em Ribeirão Pires lá. A formatação de preço... Depósito Maranhão, grande abraço. Maranhão vai inaugurar, se Deus quiser, esse ano a tá nova bonito, loja. Tá bonita linda, pra caramba. Tá. Bom, mas aí o cara quer saber, tem que entrar na negociação para ter esse custo, né? Sim, não. Mas é algo assim... dentro dos padrões... É algo que hoje na média ele tem de retorno de 8 a 10% daquilo que ele paga de mensalidade. Então é algo que vale a pena. Tem gente que tem muito mais. Não citei a questão do rapaz que economizou 18 mil só num fornecedor. Eu tenho, por exemplo, gente que entra na rede. Minhas taxas de cartão de crédito são muito boas. Tem gente que entra na rede e ele paga a mensalidade só com o desconto que ele está tendo. E a mensalidade é proporcional ao tamanho? Porque você disse que tem cliente que fatura 100 mil e 35 milhões. Não, é isonômico. Eu trabalho por loja. Tá? Mas assim, se você tem uma loja, você vai pagar o valor X de mensalidade. Se você tem 3 lojas, você vai pagar X mais as 2 filiais. Basicamente e estruturalmente é assim que a gente faz. E o modelo é isonômico. Então o que acontece? Gera conflito? Não gera conflito, porque cada caso eu ajudo de uma forma. Então assim, se eu te falar hoje que a nossa rede
ela tem 80% de lojas pequenas. Você acredita? Então, assim, o pequeno não se incomoda com isso. Vamos colocar 80% loja pequena, 80% loja pequena, 15% loja média e 5% loja gigante. Eu acredito, entendeu? Guilherme, porque quase 90% das lojas de Matcom são pequenas. A gente vê pelo Juntos Somos Mais. A gente tem mais de 100 mil lojas cadastradas dentro do programa. 100 mil lojas. Mais de 100 mil lojas. A gente estima que o varejo, o Matcom tem o quê? 120, 130 mil... 200 mil quinais de material de construção. Mas eu falo do varejo Matcom, porque colocar quinai, às vezes o cara coloca um quinai secundário de varejo Matcom, a atividade primária dele é outra. Sim. Mas a gente fala de algo em torno aí de 120 a 130 mil ativos. Sim. De 120, 130 mil ativos, lojas, a gente tem mais de 100 mil lojas dentro do Juntos Somos Mais. Então, às vezes, é até para trazer uma segurança para aquela pessoa que está em dúvida, se cadastra, se participa, se funciona ou não. Vamos ser bem direto. Não teria 100 mil participantes se não funcionasse. Ó, é um case de sucesso, eu indico para você que está aí, tá? Do outro lado, entra aí no QR Code, Juntos Somos Mais, conheça, é uma plataforma, é isso? Isso, é um programa de fidelidade. Em resumo, sendo bem direto, programa de fidelidade e a loja virtual. São duas frentes distintas. Né? Conheça lá e qualquer coisa, como faz para entrar em contato com você? Você pode deixar a sua rede social aqui? Eu vou deixar a minha rede social aqui embaixo, vou deixar o site também do Juntos Somos Mais, as redes do Juntos Somos Mais, que é um canal até mais adequado do que a minha própria, certo. Né? Então vai facilitar você chegar na informação que precisa, ou pelo menos encontrar aonde ter o direcionamento. Eu vou falar de uma indústria que nos patrocina aqui também, que é o pessoal da Zona Leste de São Paulo. Inclusive, eu não sei, tem tamanho de porte de indústria? A Road é uma indústria ainda pequena, mas já está no estado de São Paulo, está indo para vários lugares. Na verdade, dá para fazer parcerias também? Dá, com certeza, sem dúvida. Eu vou pedir para você entrar em contato com o Rogério, com certeza está assistindo aí, porque é uma indústria de metais que tem um trabalho muito bacana, uma personalização no atendimento e trazendo aí um ticket médio bacana para a tua loja, você que quer vender metal com uma margem tranquila, é um produto que tem uma qualidade muito boa, uma exposição, eles têm um trabalho de personalização do seu expositor, é uma empresa que fideliza ali o parceiro e o nosso lema é qualidade tem nome, então procure a Road Metais aqui na Barra, você vai conhecer também, tem o GC, só entrar lá no QR Code e conhecer um pouco melhor da Road Metais. Um grande abraço para o Rogério, toda a equipe de vendedores, em especial para o Jefferson, representante, meu amigo, que sempre tá aí ligadinho no Casa Show no YouTube. Gente, lembrando, você que entrou para ver o Reginaldo da Juntos Somos Mais e o Netão do grupo Center Sim, Grupo Sim, Rede Sim, né? E Marecim, só faltou a Marecim. Se inscreve no canal. Você conhece ele, se inscreve no nosso canal, porque aqui o conteúdo, Edu, é só Matcom na veia, né? Não, e é legal esse bate-papo que... E se inscreve, porque senão você não vai ver o Edu, cara. É difícil de ver o Edu, entendeu? Então você que tá assistindo a gente, é uma oportunidade de você ver o Edu. Eu vou defender o Edu agora, então. Ele tá lá. Eu tô brincando. Eu fui lá hoje de manhã, ele tava lá. Tô brincando, o Edu é um grande amigo, pô. O Edu é um grande amigo. O Edu é 10. Gente, nosso horário já expirou, 1 hora e 2 minutos aqui, né? 1 hora e 2, né? Começamos ali com 0.06. Só agradecimentos, vou deixar pro Edu, o nosso mestre de cerimônia aqui, agradecer os nossos convidados, Edu. E também fazer esqueci de falar da Comac, né? A Comac ABC, que tá aí, o pessoal que tá assistindo na região, e quiser fazer parte da nossa rede, vai aparecer o QR Code, procura a Raíssa aí, tem bastante serviço lá também. Não tem que nem o da Rede Sim. Mas a gente é convergente também. É convergente, tem uns negocinhos lá bem interessantes. O Adriano, que eu não mandei um abraço, presidente da Comac do Espírito Santo, grande parceiro nosso. E já tinha mandado abraço pro Gabriel também. São 2 presidentes de Acomac. Quem sabe a gente não tem o terceiro presidente de Acomac aqui entrando na rede, né? O que você acha, Anderson? É uma boa, né? Só aproveitar, posso fazer umas 2 perguntas? O nosso tempo tá acabando. Neto, qual a perspectiva nesse ano de 2024 do nosso setor do Matcom? Legal a pergunta. A perspectiva é de uma melhora, tá? O mercado, ele estava muito estagnado de novembro até o mês passado. Ele estava muito estagnado mesmo, a queda. A gente percebe a melhora, assim, eu posso te dizer que a gente já está percebendo, por sermos nacionais e termos lojas em vários estados, a gente tem percebido melhoras em alguns estados mais rápida e tem percebido
algumas melhoras um pouco. Qual estado você poderia agir mais rápido assim? Bahia está muito bem, o Ceará está muito bem, os estados do sul, por incrível que pareça, eles estão numa crescente mais lenta. Eu não sei se o Reginaldo concorda comigo. O Reginaldo. Mas, por exemplo, o Centro-Oeste, ele está tendo uma crescente muito boa. E o que aconteceu? Nessas dificuldades que as lojas têm passado, principalmente pela questão de venda, pela questão do mercado que tá. O mercado da movelaria também não tá assim, tá? Só para falar para você que os dois segmentos que a gente trabalha, eles estão... Porque eles são convergentes. Quer dizer, a construção, ele constrói a casa, depois vem o marceneiro para fazer as móveis. Então a gente acaba convergindo e eu acabo atendendo as duas redes também, né? O meu departamento atende as duas redes. Então tá progredindo. Eu acredito que a gente vai ter até meados de junho uma melhora significativa. Vocês tiveram ali no nosso evento, o próprio Guilherme Setúbal, lá, o economista do Grupo Itaúsa, ele falou das perspectivas que a gente teve de melhora, ele deu com base, e ele por ser de um banco, ele entende um pouquinho mais do que a gente, né? Não, alguma coisa mais que a gente. E tanto as informações que o Cláudio passou, tanto as informações que a gente vê, a gente teve uma procura, tá? Só para vocês entenderem, muito grande de lojistas nesse período de dificuldade, porque o lojista, ele entende que ele estando dentro de uma rede, ele consegue ter um amparo. E você sabe, hoje não é segredo para ninguém, tá? Hoje é rede de posto, rede de supermercado, rede de farmácia. Eu não sei na região onde vocês moram, mas tem mais aquela drogaria de bairro. Tudo virou redes. Então, assim, se você estiver sozinho hoje, a gente tem um lema que a gente... Não é uma frase nossa, é da Clarice Lispector, na verdade, mas sozinho você pode ir até mais rápido, mas junto você com certeza vai mais longe. Juntos somos mais. Juntos somos mais, né? Até fiz merchan pra você, tá vendo? Legal, né, Tom? Obrigado. Sim, fez sim. E você me dá um showbox depois. O que o pessoal lá, o que você tem para passar para nós aí, perspectiva aí? Edu, eu vou ficar um pouco mais restrito à minha região, mas isso é um cenário nacional. Novamente, Zona Leste, ABC, Litoral, é comum. Você tem andado aí nas lojas? Tenho andado. O pessoal comenta muito que janeiro, fevereiro foram meses complicados. Mas essa virada de março já perceberam uma mudança sensível. Sensível. Como eu mencionei em outra oportunidade, essa semana eu estive no Litoral Norte. Então até mandar um abraço aí pro pessoal Gilberto aí, da Comercial Itaguá, Aloísio da Idrel, Ana da Paco. Você precisa convidar esse pessoal do Litoral Norte, principalmente, do Litoral Sul também, para vir para cá. Eu posso convidar, Edu? E eu tô mandando um abraço também para vocês. Se quiserem me conhecer melhor aqui com o meu amigo Reginaldo, também estamos à disposição de visitar vocês aí no Litoral, tá bom? Tá aproveitando, Elias. Tá certo. A situação. E a gente percebe, a gente coleta esse feedback, a gente escuta o que o pessoal tem a dizer, até para trazer ideias para dentro de casa, para a gente poder medir, porque nós temos as nossas métricas. Claro. Como eu falei, a distribuição de pontos é muito importante para o Juntos Somos Mais enquanto empresa, pensando no nosso faturamento. Então a gente precisa saber, poxa, esse mês aqui ele está fraco mesmo? Por que está tendo uma distribuição menor de pontos? Porque as lojas estão comprando menos. Por que está comprando menos? Porque está vendendo menos. Mas é uma tendência até típica já do varejo em geral, não só o Matcom. Sim. A gente sabe que novembro, dezembro, janeiro, fevereiro fazer contas, fazer compras e pagar dívidas. A gente sabe que isso não vai mudar. Então é aquele final de ano, aquela festa que a gente começa a se preparar, já gasta. Aí depois a fatura do cartão chega em janeiro, aí chega junto com matrícula de escola, com IPTU, IPVA. E impacta para o brasileiro. Daqui a pouco até o DPVAT voltando aí, né, Edu? Voltando, né? Vai voltar. Então, assim, o pessoal pisa no freio. E isso independe do segmento, vamos ser bem sinceros. Nós mesmos, às vezes, pisamos no freio. Eu queria trocar de carro, pisei no freio por enquanto. Então, assim... Bom, se o freio do teu atual tá funcionando, tá bom. Não precisa trocar, não. Isso aí. Pessoal, quero agradecer a presença de vocês dois, do Reginaldo, Netão, do Anderson, do Rambo, né? E a Beth. Foi muito legal bater um papo com vocês e agradecer. Sempre dando aquele suporte aqui direto dos estúdios Os Mais de São Bernardo do Campo para o Brasil. Nós dois e os nossos convidados somos o Casa Show, é isso? É isso aí. Um abraço e até a próxima. Até mais. Valeu, pessoal. Obrigado, gente. Abraço. Valeu, obrigado.